com muita alegria que a gente chega no episódio 200. Então, sejam bem-vindos ao 24Cast, episódio mega especial. Lembrando que a gente passa por aqui todas as quintas-feiras, mas não uma quinta-feira como essa que vai ser especial, mas a gente passa por aqui há 6 anos com conteúdo totalmente especial sobre Bitrix 24, são muitos conteúdos complementares. Você está vendo esse provavelmente no YouTube, esse aqui é um episódio com áudio e vídeo porque ele vai ser extremamente especial. Esse é o 24Cast, bem-vindo. Lembrando que a gente está em todas as plataformas, alguns episódios no YouTube, mas a gente está em todas as plataformas aí de áudio, tá bom? É só procurar a sua predileta e a gente passa aqui normalmente às quintas-feiras. Hoje é um dia especial por 2 motivos. Primeiro que a gente está comemorando 200 episódios e segundo que eu vim pessoalmente gravar esse episódio num lugar que eu tenho uma admiração tremenda e eu tô aqui do meu lado com a Célia. Célia, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite e participar do episódio 200, que ele é especial, né? Tem que ser especial. E, poxa, muito bem-vinda aqui ao nosso 24Cast. Eu que agradeço, né? Importante, fico feliz por ter esse número tão emblemático pra gente e você dedicar esse número a falar um pouquinho sobre a Escola Bolshoi, né? Então, a gratidão é toda nossa. Aliás, eu estou gravando, quem tá ouvindo o áudio, eu estou em loco aqui no Teatro Bolshoi. E assim, ó, esse episódio é especial porque você vai ouvir, vai ver aqui nosso bate-papo, mas vai ter um conteúdo extra especial. A gente vai mostrar um pouco da escola, instituto, mas isso a gente fala depois. Célia, de novo, obrigado também a todos aqui do Instituto que carinhosamente têm recebido a nossa equipe, né? A gente é parceiro, posso dizer assim, que de fato é o sentimento que eu tenho desde que eu entrei aqui a primeira vez. Mas, deixa eu contextualizar, porque eu falo com o Brasil inteiro, tá? Muita gente talvez não conheça a fundo o que é o Teatro Bolshoi, que já funciona desde 15 de março de 2000, o número 2 é emblemático aqui, né? Viu? E é basicamente a única filial do Teatro Bolshoi da Rússia. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto. Para quem não conhece, nunca ouviu falar da Escola Bolshoi no Brasil, conta pra gente o que é esse projeto tão especial. A escola tem essa coisa dessa singularidade de ser única, né, no mundo. Ela começou, quando a gente começou em 2000, se falava muito em sonho, se falava muito no balé do Teatro Bolshoi, que esse sim dispensa apresentação, né? Mas a gente não sabia muito bem o que aconteceria aqui, né? Então, a ideia era a concepção de um artista de lá, o Alexander Bogatyrev, que na época lá da perestroika, né, quando abriu a Rússia para o mundo, ele pensou assim, o que nós poderíamos fazer para levar este legado para uma ideia inicial de intercâmbio, talvez. Exatamente. O que nós vamos fazer isso? Isso tomou uma proporção muito grande, vários países tentaram, e deu problema por causa de marca na época, tudo. Aqui tinha um prefeito, que foi um grande político, Luiz Henrique. E aí, deixou um legado absurdo na cidade, para quem não conhece. Exatamente, ele é um dos maiores políticos de Santa Catarina. Sim. E ele participou dessa negociação, digamos assim, de dizer, olha, eu candidato Joinville para receber essa escola. E aí iniciou todo um namoro, né? Então, para quem não conhece Joinville também, aqui tem um grande festival de dança, sim. Um dos maiores do mundo, e esse festival de dança trouxe a companhia do Bolshoi. O festival de dança nessa época já existia? Já tem 40 anos o festival. Legal. 40 anos esse ano. Então, a companhia do Bolshoi veio dançar aqui e naquela oportunidade ele começou as tratativas, né? Perfeito. Então, hoje a gente tem esta escola com o aval do Teatro Bolshoi de Moscou. A gente tem um contrato junto a eles, né? A gente precisa ter funcionários do Teatro Bolshoi aqui, no mínimo 2. E aí, de fato, é um intercâmbio. Aí passa a ser um intercâmbio. Que mantém uma fidelização metodológica. Perfeito. Sim, né? Para que a gente tenha e use o nome Escola Bolshoi. Né? Perfeito, faz todo sentido. E eu confesso que fiquei com essa curiosidade em relação à semelhança, né, da nossa escola, vou chamar assim, né? Porque é nossa, Brasil, com a escola da Rússia, que fica lá em Moscou. O que tem de diferença, o que tem de semelhança, até onde vocês caminham junto? Fala um pouco disso. Sim, nós temos lá em Moscou, a escola coreográfica. Ela é uma escola de formação como a nossa, e ali também sai profissional dali, e aí sim o Teatro Bolshoi contrata, né? Porque o Teatro Bolshoi é uma empresa, uma indústria do entretenimento, podemos dizer assim.
E a nossa escola, quando ela começou, nós fizemos um benchmark. Perfeito. Lá nessa escola, né? Uhum. Então a gente o processo seletivo foi criado com bases lá, então a gente pegou toda a base, vamos dizer, de expertise, né? De know-how de como é uma escola de balé e a gente adaptou para o Brasil. Né? Sim. Mas hoje nós somos muito parecidos na quantidade de carga horária, são cargas horárias pesadas, né? São 8 anos de estudo para uma formação, né? Tipo, se a gente for imaginar um médico que se forma com 5 anos de faculdade, mais 1, 2 de residência, ainda tem mais um ano aqui no Bolshoi para esse profissional, né? Então, esta escola aqui, ela se baseou muito no início na escola coreográfica. E hoje, por conta de uma cultura diferente, já temos a escola, a gente pode chamar da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil mesmo, Perfeito. porque ela sofreu toda uma influência do Brasil. Então, na foi tropicalizada, como a gente chama por aqui. Exatamente. E na própria grade, que tem danças populares brasileiras, por exemplo. Né? Perfeito. Tem danças contemporâneas, que lá não tem. Sim. Né? Então, aqui, digamos que está uma escola mais moderna, ainda que muito fidelizado ao método Vaganova, que é o que a gente usa aqui, o método de balé propriamente dito, né? Mas as duas escolas são muito semelhantes no sentido de formação, sim. Que bacana. E faz todo sentido, né? Eu confesso que a primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei muito impressionado com a estrutura, né, que se tem aqui. Tudo vale a pena conhecer. Se você está aqui em Joinville, vale a pena conhecer. E eu vi que tem um pano de fundo muito maior aqui, né? Não é só assim, uma escola de dança, tem uma formação, inclusive isso aqui lá você acessar o site, na visão de vocês, eu gostei disso, né? Tem um objetivo final de tornar os alunos grandes cidadãos também. Eu queria que você falasse dessa visão, né? Uma visão muito importante, né? Você não está formando só um dançarino, né? Se assim posso chamar, mas está formando um grande cidadão. Por isso que ele fica aqui. Com 8 anos, ele chega chega uma criança quase aqui e sai daqui um adulto, um cidadão formado, né? Imagina, né? Se chegam aqui entre 9 e 11 e saem já adultos com 18, né? 19. Então, tu imagina que eles têm uma grande parte da sua formação aqui dentro. São crianças que começam a estudar e têm na escola Bolshoi o seu contraturno. Né? Em outros lugares do mundo isso é mais comum, mas aqui no Brasil não. Estuda meio período, no outro você está ou no ócio ou estudando outras coisas, né? E o perfil do nosso aluno, ele é um perfil de resgate social, né? Então a gente procura oportunizar crianças que não teriam condições de estudar numa escola como esta. E aí, como eles passam todo esse período aqui, eles recebem muito os valores que nós temos, né? Então, nós trabalhamos muito essa questão de valores, valores da instituição, os valores das pessoas, né? Dos educadores. E a gente entende que uma instituição sem fins lucrativos, como nós somos, não pode esquecer o viés da sociedade. Perfeito. Entende? A gente quer, claro, nós temos um objetivo muito, muito claro de profissionalizar, inserir eles no mercado de trabalho, mas, acima de tudo, é transformar eles em cidadãos que serão, na frente, provedores da sua vida, seja pela dança, seja por qualquer outra área, mas que eles jamais farão estatísticas complexas da sociedade, entende? A gente não deixa o nosso aluno, nós não temos indicadores que a gente perde aluno para drogas, sabe? Para outros estratos desvirtuados da sociedade, sabe? Então, eu diria assim, a gente tem a questão artística de formação, mas eu diria que o trabalho mais bonito da escola é esse, de trazer essa criança e colocar para ela, o horizonte dela é tão pequenininho, e quando ela entra aqui, a arte tem esse dom de abrir a mente, né? E jogar o teu horizonte lá no horizonte mesmo, perfeito, né? Perfeito. E daí a gente tenta dar essa base para que eles possam alçar voos mais ousados e saberem que pode, né? Então a gente tem um cuidado de olhar para eles aqui, o modo sem o olhar de coitadinho. Sim, perfeito. Então a gente não dá
não dá esse motivo para passar a mão na cabeça. Todo mundo aqui sabe que tem que ter resultado. Perfeito, perfeito. E aí exige e eles dão, né? Então, eu acho que esse é o resultado mais bonito que a escola tem. Sim. É de empoderar essas crianças para que eles enxerguem que eles podem ser alguém e contribuir com a sociedade. Deixa eu ampliar um pouco esse tema, porque quando eu conheci a estrutura, e a gente vai mostrar um pouco depois ali para quem for ver as imagens, na verdade não, quando a gente fala de uma escola de dança e tal, pode parecer que o foco é só a dança, mas vocês na carga horária ali do dia, tem muita coisa, né? Segunda língua, eles aprendem música de fato, piano. Fala um pouco mais disso, é uma amplitude muito maior do que só a dança, né? Com certeza, por isso que eu te falo que a arte abre muito a cabeça, né? Porque eles estudam música, por exemplo, tu imagina, todos os alunos fazem aula de piano. Sim, eu vi, as salas de piano são fantásticas. Né? Então, todas as aulas são acompanhadas de piano. Então, o piano para quê? Para eles serem pianistas? Não, é para eles entender e aprender a contar o tempo da música. Sim. Né? O professor, quando corrige, ele corrige no tempo da música. Sim. Quando ele entra num palco do espetáculo, ele precisa do tempo da música. Para estudar piano, ele tem que estudar a teoria da música. Né? Então, eles estudam tudo isso. A grade curricular, ela é muito ampla. Bem né? ampla, Eles bem ampla. estudam história da dança, né? Danças populares, históricas. Eles têm, não é só o balé, né? Eles têm uma aula fixa de balé, que é 1h30 de balé por dia, e depois eles têm as outras danças, né, populares brasileiras, populares históricas, contemporâneas. Né? Então, esse leque que abre para eles de oportunidade de estudar, que hoje eu poderia dizer que são disciplinas complementares, porque eles não vão ver isso no ensino regular, né? Então, eles estudam isso fora todas as atividades extras da escola, que são através de palestras e workshops tratando de diversos temas. Perfeito. Como drogas, doença sexualmente transmissível. Tu percebe que a gente precisa inserir esses conteúdos por causa desse gap de idade que eles têm aqui. Sim. Eles estão no momento da formação de vida, né? Da formação de vida. Então, não há como se formar um bailarino sem ele ter suporte e educação para ser uma pessoa. E muitos bailarinos, inclusive, não estão tão próximos dos pais, né? Alguns ficam aqui na cidade sem os pais. Como que é isso? Muitos, né? Muitos. Na verdade, a grande maioria. Né? Para ter uma ideia, hoje nós temos 20 estados brasileiros representados em aluno. Quase todos os estados. Quase todos. O Brasil aqui dentro. E mais 3 países aqui da América do Sul. Olha. Então, o que acontece é que é uma grande... É um local multicultural no próprio número de alunos, né? E então, como que acontece? Aqui, a cidade de Joinville não é uma cidade com tradição em pensionatos, não tinha muito isso, né? Verdade. E aí, o que aconteceu? O Bolshoi, com a vinda do Bolshoi, criou uma coisa chamada Casa Social. E aí, muitos bailarinos moram junto nessas casas com uma mãe social. Essa mãe social, tudo isso não passa pela escola. Né? A escola dá um apoio no sentido de supervisionar para ver se essas crianças estão em condições bacanas de moradia, né? Mas é uma coisa com os pais e as famílias. Eles moram aqui com essa responsável. Exatamente como quem faz intercâmbio. Eu fiz intercâmbio ano passado mesmo. Fora. Aí eles ficam nessas casas e saem de manhã e voltam à noite, todos os dias. Então, fazem a maioria das refeições aqui na Escola Bolshoi. Enfim, eles têm toda essa estrutura, mas a maioria vive longe das suas famílias. Para ter uma ideia, hoje a gente tem aqui uma casa de João Pessoa com 10 crianças de João Pessoa. Então, vivem com mãe social, longe. Eles veem a família 2 vezes por ano. Então, você imagina, aqui a gente precisa inclusive assim, um suporte psicológico. A gente tem psicólogas que são voluntárias que atendem esses alunos. Porque eles precisam, imagina, 9 anos, 10 anos, tu deixa a tua mãe, deixa a tua família e vem pra cá, né? Sim, como então, crianças, né? Não é uma coisa, tô 10 anos fora como adulto, né? É diferente também. Muito diferente. Então, se esta escola olhasse só pro balé,
nós nem conseguiríamos reter essas crianças aqui. Verdade. Então, a gente se cerca de atividades multidisciplinares para que possa ter esse bailarino minimamente estruturado para que ele possa se desenvolver, senão ele não vai ter nem condição de se desenvolver. E no fundo ele pode ser, na carreira dele depois, muita coisa, inclusive bailarino, né? Exatamente. Claro. Eu queria que você falasse um pouco que, basicamente, vocês são uma instituição sem fins lucrativos, terceiro setor e tal, mas isso não impede que vocês tenham cuidado com governança, com muita coisa que vocês têm aqui, quase como o mesmo cuidado que tem uma empresa privada, por exemplo, né? Eu queria que você falasse um pouco de todo esse cuidado, né? Porque também não é tão simples isso, né? Olha, Romualdo, na verdade, eu vou te dizer que é muito mais rigoroso né? do que uma empresa. Sim. As pessoas não têm noção, porque no passado houveram muitas gestão dentro de ONGs que foram usadas de forma incorreta. A gente, infelizmente, tem esse histórico, né? No país. E isso maculou um pouco a imagem de algumas instituições. E hoje a gente tem que estar o tempo todo mostrando, não basta só fazer, eu tenho que mostrar e falar para as pessoas para que eles entendam. Mas, por exemplo, a gente trabalha com recursos de lei de incentivo à cultura. 23 anos. 23 anos que eu preciso prestar contas, que eu preciso mostrar que faz tudo certo para poder usufruir de novo. Ou seja, se eu pisar na bola, se a gente fizer uma gestão incorreta, eu perco essa fonte de recursos. Que é uma fonte mega importante. Muito importante. É a principal fonte de recursos da escola. Aí a gente tem o apoio do governo do estado. Presta contas dentro de todo um regramento. Então, assim, o Bolshoi, a gente começou a fazer um trabalho de governança, a gente alcançou números muito expressivos na parte artística e hoje, uma meta minha, enquanto gestora, é o Bolshoi ser referência em gestão no terceiro setor. Legal, muito legal. Então, a gente começou a trabalhar com questões de compliance. Então, hoje, por exemplo, quem fala assim, eu não sei o que acontece no Bolshoi. A gente tem um canal de transparência no site da escola. Nós prestamos contas, além de todos esses lugares, para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa. Né? É para o governo do estado, é Ministério Público. Então, a escola tem as suas contas auditadas por uma auditoria independente. Nós publicamos o nosso balanço na rede, no nosso site, né, para que todos tenham acesso à informação. E eu te digo o seguinte, se tu não tiver governança, tu não tem fornecedor, tu não tem parceiro, né? Tu não tem nada. E a gente sabe que em momentos de dificuldade, se tu não tem isso bem organizado, você não sobrevive, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que desde 2003 a gente tem a Martinelli auditando os nossos balanços de forma pro bono e a gente tem reiterados relatórios favoráveis às práticas contábeis e financeiras e tudo, né? Então, assim, a seriedade, quando tu envolve o nome de um presidente voluntário, né? O nosso presidente é o Dr. Valdir, ele é um médico, dono de uma clínica, que está aqui, ele assina juntamente comigo a movimentação do custo da escola, que gira em torno de 10, 11 milhões por ano. E imagina se você não tem governança, não tem cuidado, não tem transparência, você compromete o nome de uma pessoa, né? Não daria para ficar quase 25 anos. Não dá. Então é muito sério, né? Então eu até agradeço essa tua pergunta, porque isso reforça muito o que a gente quer mostrar, e a gente normalmente vai mostrar o quê? O balé, né? Sim. Alguém quer saber disso? É, mas agora o público que ouve teu podcast, com certeza eles estão preocupados com governança, com o patrocinador saber que aporta o dinheiro aqui, que ele vai para os seus objetivos, para a missão da escola, que traz resultados, né? Aproveitar a audiência, fala do Amigos do Bolshoi, que é um parceiro muito importante para esse projeto também ficar no ar, né? É isso mesmo, inclusive vocês. Sim, né? Exatamente. Nossos parceiros. Então, nós temos os Amigos do Bolshoi, a gente tem várias categorias, assim, de amigos. A gente tem os amigos que contribuem financeiramente, e a gente tem os amigos que contribuem com serviços, e a gente tem amigos que contribuem com produtos, né? Então, qualquer pessoa poderia contribuir com a escola dentro das suas possibilidades. Perfeito. Mas hoje, os Amigos do Bolshoi,
representam para nós mais da metade do orçamento da escola. Olha que importante, muito importante. São eles que utilizam a renúncia fiscal. O que, na verdade, é muito bacana, porque a maioria desses amigos, para quem não sabe, eles não utilizam os recursos da sua empresa. Porque, como o Bolshoi tem projetos aprovados, toda empresa que tem lucro real pode aportar recursos aqui e abater integralmente o valor do imposto de renda. Perfeito. Se ele respeitar os 4% dedutíveis, né? Então, hoje, a gente tem o apoio do governo e nós temos esta fonte de recurso que o governo federal aprova, e aí a gente tem que ir até as empresas e explicar e vender este projeto, esta ideia, para que o empresário entenda que ele, através da Escola Bolshoi, ele pode estar fomentando as suas pautas ESG dentro da sua instituição, né? Exercendo responsabilidade social através do nosso trabalho, usando recurso de imposto. Sim. Então, esta parceria... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É o verdadeiro ganha-ganha. E aí a gente tem conseguido muitos parceiros, amigos do Bolshoi, graças a Deus, pessoas que tem parceiros que estão aqui desde sempre, né? Sim, sim. A gente tem parceiros assim que têm 16 anos consecutivos, 20 anos consecutivos, né? O que é bacana, que quando eu digo isso, que nós temos parceiros de 20 anos conosco, alguma coisa isso quer dizer, né? O cara tá botando dinheiro porque sabe que ali vai ter o resultado, né? Sim. Isso, para mim, é uma ratificação do trabalho que a gente faz no sentido de governança, sabe? E aqui a gente tem uma máxima. Eu fui fazer um curso de gestão do terceiro setor e lá falava o seguinte, né? Porque a gente fala de sonho, fala de resgate social, mas aí a frase era um tanto quanto dura. Ele dizia, no money, no mission. Verdade. Então a gente precisa. Não adianta. Tem que ter dinheiro. Como. Em algum momento você vai falar de negócios. Não tem por onde, né? Não tem. Aliás, produção, qual câmera que eu... Essa aqui? Essa aqui? Até deixar aqui quem tá vendo a gente pelo YouTube, eu vou deixar aqui o link pro Amigo do Bolshoi. Quem quiser saber mais sobre o Amigo do Bolshoi, dá uma olhada. Deve ter lá o link de algumas empresas também. Quiser saber sobre o projeto, venha conhecer, que é bem, bem legal. E a gente, inclusive, tem orgulho de estar aqui perto disso. E falo isso aí depois, que não é a prioridade, porque, na verdade, estar aqui com vocês, né, é uma coisa muito grandiosa, eu vejo, né? Porque é um projeto que tem uma... Eu gosto de usar a palavra resistência também, porque as pessoas às vezes não têm noção quanto é complexo você manter um trabalho com continuidade, com seriedade, né? E eu, quando eu estava estudando sobre a gente bater um papo da pauta, eu fiquei pensando como um garoto que quer jogar futebol, que acho que é o grande exemplo que a gente tem no nosso país, né? Aqui é o Pelé da escola de dança, certo? Aqui é o Santos, né? Então, quando o garoto vem até aqui, ele vem cheio de sonhos. Diz uma coisa, você tem ideia de quantas pessoas já foram impactadas desses quase 25 anos? Olha, impactadas é até complexo, porque porque a gente tem, por exemplo, mais de 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas impactadas pelas nossas apresentações, porque nós entendemos que a arte causa um impacto, né? Os nossos alunos, hoje a gente tem mais de 400 já no mercado de trabalho. Olha só. Né? A gente tem no mercado de trabalho da dança. Da dança. Que é o direto ainda. Que é o direto. Os outros, porque a gente tem médicos, a gente tem policiais, nós temos várias outras coisas. Porque a formação é ampla, ele pode... A formação é ampla. Lugar. E essa analogia com o futebol, ela é muito boa, porque o futebol o brasileiro entende bem, né? O brasileiro sempre foi meio técnico de futebol, não né? Tem jeito, não tem jeito. Mas eu gosto dessa analogia, e quando a gente fala, porque no futebol também eles trabalham com sonho, né? Então, hoje, aqui, a gente tenta... tirar a questão muito do plano do sonho e fazer eles enxergar que este sonho pode ser muito real, né? Verdade. Então, assim, quando tu tens um resultado de 70% de empregabilidade naquele que se forma, então seria o seguinte, né? Entrar numa escolinha, sem entrar, 70 serão Neymar, para jogar futebol. Então, tu há de convir que é um indicador muito alto, né? E
só não tem esse mesmo valor. O bailarino, Sim, por uma sim, questão sim. cultural, Sim. eles não têm esse valor, mas nós temos bailarinos trabalhando na Europa, que isso também é legal para as pessoas saberem, quando eu digo que eles saem daqui e se tornam Uhum. provedores da sua vida e das famílias, que ganham 7.000 euros. Entende? Isso aqui tem que ralar muito no Brasil para ganhar 7.000 euros. Não, é um cargo de diretor, olha lá, Não depende do lugar, né? Então, a gente sabe que eles têm condição de galgar alguns lugares. Claro, nem todo mundo vai ser Neymar no futebol, nem todo mundo vai ser esse bailarino que ganha 7.000, mas eu gosto disso porque eu participei de um jantar onde a gente falava sobre a escola e um bailarino nosso, que é o Giovanni Furlan, que é daqui de Joinville, ele deu um depoimento. E ele falava para empresários, e a gente via que os empresários não estavam dando muita relevância para onde ele chegou. Esse menino saiu daqui, foi para Miami, de Miami para Nova York, e hoje ele é o primeiro bailarino do New York City Ballet que nunca teve um brasileiro lá. E ele é o primeiríssimo de lá. Aí ele pegou e disse... Ele falando tal, e as pessoas assim, daí ele disse, eu vou fazer uma analogia, quem sabe vocês vão entender. Vocês imaginem, eu tô aqui jogando no Jack, e agora eu anuncio para vocês que eu fui contratado pelo Real Madrid. Aí todo mundo, entende? Então, essa é a relevância, né? Sim. São coisas distintas, mas que têm o mesmo mote, assim, de esforço, de querer alcançar aquele lugar. O jogador quer ir pro Real Madrid. Os nossos bailarinos querem estar nessas grandes companhias. Mundiais, né? Mundiais. Né? E hoje, só para ter uma ideia, são 25 países no mundo com bailarino formado. É bastante aqui. coisa. Você acha que... Porque o brasileiro, a gente tem esse problema é real, é difícil esconder, que a gente tem um problema muito sério de cultura, de educação, né? Até que em Joinville até menos, né? A gente está realmente numa cidade de primeiro mundo, não sou eu que falo, são os índices, né? São os números. Mas você acha que falta muito ainda para o nosso país consumir mais esse conteúdo de arte, de educação? A gente está distante disso demais? Olha, eu vou te dizer que em 2 décadas de Bolshoi que eu tenho, melhorou bastante. Sim. Aqui no Brasil, de uma forma geral, e Joinville, só para você ter uma ideia... Se nós não tivéssemos pensado lá no início em fazer uma coisa chamada formação de plateia, provavelmente nós não teríamos hoje as nossas plateias lotadas. Verdade. Porque para futebol todo mundo consome. Sim. A dança, as pessoas têm resistência. Aí, quando você começa a mostrar, eu sou fruto disso, né? Quando eu entrei aqui, tipo, balé para mim, né? Hoje eu sou uma apaixonada pelo balé. Então eu penso, se eu me apaixonei pelo balé, qualquer um pode se apaixonar e só não se apaixona porque não tem oportunidade. Não viu, não conhece. Então a gente começou a mostrar e fez. Mas o que falta mesmo é valorização. Perfeito. Essa valorização da arte como um todo... Né? Eu não falo só da dança, da arte como um todo, no geral, da arte né? como um todo. É muito complexo ainda. Sim. Ainda precisa de muitos mecanismos públicos. Sim. Entende? É difícil. Aí a gente tem um cenário onde, como no futebol, aqueles que ganham milhões e aqueles que Não, tem um gap gigante, as pessoas não têm noção, mas você tem poucos que ganham muito, mas a grande maioria tem um salário da média para baixo, né? Exatamente. E a gente está buscando criar esse mercado com a dança, um mercado equilibrado. Porque a gente se preocupa não só em formar, como colocar ele no mercado. Então, o Pavel, que é o nosso diretor-geral, ele tem um trabalho que é buscar essas companhias para oportunizar. Sim, como perfeito. Se fosse clubes. Olha, eu tenho esse aqui e tal, e é o perfil tem esse de vocês. trabalho também. Tem esse trabalho. A gente também procura colocar eles no mercado. Perfeito. Entende? Porque a gente não justificaria o trabalho de uma instituição como essa. Sim. Que custa 11 milhões. Se nós não conseguíssemos levar este resultado lá. Aí é materializar, né? De fato, você materializa tudo isso, né? Senão, não faz sentido. Faz sentido, faz todo sentido. Para ir já encaminhando aqui pro final o bate-papo, mas eu ficaria mais tempo aqui, viu, produção?
o que nos trouxe aqui, né, foi o Bittrex, né, que é o assunto aqui bem de pano de fundo e final. Mas quando a gente veio para cá, a gente falou de transformação digital, né, que é o que a gente tem feito aqui em conjunto com vocês. Pode parecer estranho você olhar de longe e falar, poxa, mas o que uma instituição como essa está pensando em transformação digital? Por que eles olham para a tecnologia? Queria que você falasse dessa importância também, né, porque tudo para vocês gira em torno também de eficiência, de governança, e a tecnologia, ela é parte de tudo isso, né? Exatamente. Quando a gente recebeu o trabalho do Bittrex, resistência normal, né, que a gente percebe em tudo, no mundo corporativo eu falo com outras pessoas, né? Sim. Mas assim, o que a gente pensa? Se nós somos uma instituição voltada para resultado, um dos nossos valores é excelência, e excelência é um dos valores onde as pessoas mais se identificaram aqui pelo nível de exigência. Mais do que nunca a gente tem que se modernizar, buscar ferramentas que nos ajudem. Hoje, eu te diria o seguinte, a gente alcança muitos bons resultados, mas eu entendo que a gente gasta muita energia. Perfeito. E aí, dá para ser mais eficiente. Essas ferramentas podem me consumir menos, ser mais eficientes, né? E deixar... ao invés de eu me preocupar tanto com o operacional de questão de controle, eu me preocupo com as ideias, com as questões mais relevantes, estratégicas. Então, core, né? E aí veio isso para a gente buscar. Então, nós temos um monte uma equipe meio que engatinhando nisso, mas eu percebi no nosso último encontro, tentando implantar tudo isso, que há uma boa vontade. Eles começaram a enxergar que esta ferramenta vai contribuir muito como um facilitador do trabalho do dia a dia, sabe? E eles viram, eu diria assim, eles viram, como eu vi, só a pontinha do que é esse trabalho, né? Nosso presidente usa sempre a analogia com o iceberg para falar do trabalho do Bolshoi, que as pessoas assistem o espetáculo, é a ponta do iceberg, né? E aquilo que nós estamos começando aqui é a pontinha do que é o Bittrex, né? Então, eu acredito que essa transformação vem muito de encontro àquilo que eu falava de governança, né? Para a gente ter cada vez melhores resultados, para a gente ter cada vez mais competitividade, né? Não é no sentido tão mercadológico, mas a gente está no mercado junto com várias outras instituições disputando apoio, né? Sim. Então eu quero estar sempre, quando o Bolshoi for, ser sinônimo de olha, eu conheço, o trabalho é sério, eles buscam, eles inovam, né? E somos hoje 92 funcionários. É bastante. Junto com uma companhia de balé. Essa companhia tem 17 funcionários, né? Bailarinos contratados. Então, a gente tem aqui dentro, as pessoas não imaginam, mas aqui dentro tem pessoas que trabalham com jornalismo, né? Tem todo um núcleo de comunicação, tem um núcleo de produção. Aliás, agradecer o núcleo de comunicação que nos ajudou aqui a organizar tudo. Tem um núcleo de produção de espetáculos. Tanto os espetáculos que as pessoas assistem fora, quanto os espetáculos internos. Nós temos um ateliê que confecciona todos os figurinos, com uma figurinista russa. E mais 2 costureiros brasileiros que foram treinados, porque não existe essa expertise aqui. Nós temos uma secretaria escolar, como todas as escolas. Nós temos uma clínica de fisioterapia, que as pessoas nem imaginam. Sim. Então, com tem a lesão, né? Pode ter. 3 fisioterapeutas que trabalham, né? Nós temos iluminador, nós temos profissões diversas que as pessoas não imaginam. Porque vocês têm espetáculo que roda o Brasil, né? Em alguns momentos, né? Roda, sim. E aí, assim, construir essa equipe que a gente fala de multidisciplinar, aí as pessoas às vezes falam, por que vocês não terceirizam, né? A gente já tentou vários. Mas lembra que eu te falei da questão de exigência? De excelência? É muito complexo. Complexo. A gente tem um trabalho que exige muito, que tem uma qualidade, um padrão Bolshoi.
A gente fala assim, né? Estilo Bolshoi, padrão Bolshoi. A referência lá em Aqui, cima. aqui internamente. Porque Sim. parece que a gente não se enquadra com o outro. O outro terceirizaria de boa. E o Bolshoi não consegue porque quer estar em cima, quer saber, quer do jeito, sabe? A gente tem uma preocupação muito grande com esses nossos funcionários. A gente tem, né? Preocupação de RH, como toda empresa tem. Entende? A gente tem que ter talento. Nós não temos, o nosso turnover é baixíssimo, baixíssimo. Tanto que eu tenho 23 anos aqui, se eu for falar com outras pessoas, 20, 17, 18. A gente, eu diria que o terceiro setor, ele te pega de um jeito... Uma cachaçinha? É uma cachaçinha. Ele te pega de um jeito que tu não quer largar, né? Então, assim, é uma estrutura grande para você manter, sabe? Sim, sim. Quando você falou Desafio. ali do convite, eu queria até reiterar o convite para quem nos ouve, nos assiste, que venha fazer uma visita na escola. Sim, perfeito. Porque ainda que você ouça isso que a gente está falando, ainda que você veja o site da escola, quando você entra aqui, eu tenho absoluta certeza que ao terminar a visita você vai dizer, não imaginava isso. Não, sim, é a sensação que eu tive. Né? É isso mesmo. E daí as pessoas julgam. 11 milhões uma escola de balé? Mas quando você entra aqui, você entende. Sim. Na real, se você fizer uma conta reversa, dividido por 12, não é não. É só vir aqui, ver a estrutura, ver tudo que vocês entregam. Para fechar, 25 anos chegando, o que dá para adiantar aí para quem acompanha de perto? O que vocês estão preparando aí para esses 25 anos? Olha, 25 anos, datas sempre emblemáticas para o Bolshoi, a gente prepara grandes espetáculos. Então, o que eu posso dizer é, a gente ainda não sabe qual é o novo balé, mas vai ter uma nova montagem, nós vamos ampliar o repertório, né? Provavelmente com um grande coreógrafo, um coreógrafo conhecido mundialmente, que vai vir montar essa obra. E aí a gente vai dançar 2 grandes noites, né? Provavelmente no Centro Eventos. E data já tem, vai ser dia 15 e 16 de março de 2025. É primeira mão isso aqui, produção? É primeira mão. Olha. É primeira mão. Porque ninguém pensou em me perguntar sobre 25, porque nós estamos em 23 ainda. Mas nós já estamos trabalhando. Eu sei que qualquer coisa desse tamanho leva o tempo para preparar, né? Nós já estamos com, inclusive, uma pauta no Bitrix, está ali me cutucando na tarefa. É 25 anos do Bolshoi. Que legal. Então fiquem ligados que tem grande espetáculo e novidade por aí. Show. Célia, quero te agradecer mesmo pela disponibilidade, pelo tempo de vocês, toda a equipe aqui de comunicação, a Letícia, Pavel, todo mundo que tem sido nosso parceiro. É um carinho, a gente tem um carinho de estar aqui com vocês. Na verdade, é muito mais do que nós estamos lá fazendo um projeto. Não, é um carinho, né? Contribui. A gente olha com isso aqui como a nossa contribuição também por tudo que vocês fizeram pelo país, né? Porque é o nome do Brasil. Muito mais do que qualquer coisa, né? Então, parabéns pelo projeto de vocês. Obrigado por nos receber aqui na casa de vocês. Quem tá assistindo aqui pelo YouTube, não vai embora, ou pelo áudio, dá uma olhada lá no YouTube que a gente vai dar uma volta, que a gente vai conhecer um pouco da estrutura. Então, tem um pouco de especial. E não sei quem que vai nos acompanhar, né, Célia? Mas eu te agradeço aqui já antecipadamente. Obrigado de verdade. Talvez eu não fiz alguma pergunta. Eu vou deixar o microfone aberto para você completar aí. Talvez faltou alguma coisa. Imagina. Falar de Bolshoi para mim é muito complicado, porque nós falaríamos aqui... Sim, não, eu tô adorando, eu tô aqui porque eu sei que tenho tempo. Mas imagina, foi um prazer, é um prazer, muito obrigado por trazer a gente sempre fala aqui, Romualdo, uma coisa que é difícil pra gente, é falar para um público diferente. Sim. E você hoje está proporcionando pra gente falar para um público do qual a gente não atinge. Sim. Então eu tô muito feliz, agradeço todos que assistirem, que ouvirem, que se interessarem, que entrarem nas nossas redes, que nos seguirem, que entrarem em contato, queiram ser parceiros do Bolshoi, que assistam o espetáculo do Bolshoi, enfim, que se a gente conseguiu de alguma forma
tocar essas pessoas, eu já fico muito, muito satisfeita, porque a gente costuma falar, a gente tem os nossos seguidores, é sempre um público meio que segmentado, né? Sim, sim. Então, quando alguém vem e traz Vamos essa furar a bolha. possibilidade... Vamos furar essa bolha. Vamos pra outras furar essa bolhas. bolha. É. E aí a gente fica muito feliz. Então, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada Obrigado. por isso. Show de bola. Gente, com um pouquinho assim, tipo, puxa já. Chegamos aqui ao final do nosso 24cast. Queria te convidar para estar aqui. Segue nesse vídeo. A gente vai fazer um especial aqui. Vamos conhecer um pouco da estrutura. Novamente, obrigado. A gente passa por aqui todas as quintas-feiras. Esse foi o episódio 200. Vida longa ao 24cast. E a gente se fala ou se vê no próximo episódio. Até lá.